Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Alice e hoje nós iremos simplificar algumas regras gramaticais. Dominar as regras da nossa língua pode parecer desafiador, mas com a prática e estudo é possível se tornar um especialista no assunto. Por isso, listei 5 regras que costumam gerar dúvidas frequentes. Elas vêm acompanhadas de exemplos para ilustrar cada situação. Vamos começar? Vem, vem ou vem. Como já vimos em estudos passados, a língua portuguesa tem palavras semelhantes, mas com usos e significados diferentes. Um desses casos é o vem sem acento, vem acentuado e vem com 2 es. Vamos ver a diferença. Observe o que acontece com o verbo vem. Quando nos referimos à palavra vem sem acento, estamos aplicando a terceira pessoa do singular do verbo vir, no presente do indicativo. Vamos conjugar? Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Veja aí 2 exemplos. Ela vem trabalhar hoje. Ela já confirmou que vem de metrô e vai chegar mais tarde. Já a forma vem com acento circunflexo se refere à terceira pessoa do plural, conjugando eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Exemplos: eles vêm ao clube. Querido, papai e mamãe vêm almoçar com a gente domingo. Viram que essas 2 formas são flexões do verbo vir? E o que muda é simplesmente a pessoa. Vem sem acento, está na terceira pessoa do singular. E vem acentuado, está na terceira pessoa do plural. E atenção para a forma vem com 2 es. Ela não pode ser confundida de jeito nenhum com as anteriores. Ela não é uma flexão do verbo vir, e sim do verbo ver, de enxergar. Nesse caso, a conjugação com 2 es se refere à terceira pessoa do plural. Vamos conjugar. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Exemplos: o que os olhos não veem, o coração não sente. Acidentes acontecem ali porque os motoristas não veem a placa encoberta pela vegetação. E qual é o correto? Comprimento ou cumprimento? A simples troca de uma vogal pode alterar completamente o significado de uma palavra. É o que acontece com comprimento e cumprimento. Apesar de gerar confusão na hora de escrever, ambos estão corretos e têm significados diferentes. Vamos ver agora a utilização correta de cada uma dessas palavras. Comprimento. A palavra comprimento é usada para mensurar a extensão, tamanho e dimensão de algo. Geralmente, comprimento se refere ao tamanho de uma pessoa ou objeto, dando origem ao adjetivo comprido. Por exemplo, o comprimento da calça está correto. Veja aí o tamanho. O comprimento desta sala é de 10 metros. Dimensão. Seu cabelo está com ótimo comprimento, também se referindo ao tamanho. Então, veja aí comprimento, bem fácil. E comprimento. O termo comprimento é usado no sentido de saudar alguém, de cumprimentar alguém, e também como ato ou efeito de cumprir alguma coisa.
Por exemplo, olá é um cumprimento que sempre uso. O secretário-geral cumprimentou o presidente americano. Ele saudou, ele felicitou o presidente americano. Muito fácil também essa diferença. E agora, como usar seção com SS, seção com C cedilha e seção com C inicial e 2 S's. Esse aí é o exemplo de palavras homófonas, ou seja, são pronunciadas da mesma forma, porém têm significados diferentes. Apesar de gerar muitas dúvidas na hora de escrever, todas elas estão corretas e existem. Vamos lá, vou te ajudar na aplicação de cada uma delas. Seção, escrito com SS. A palavra sessão com SS significa um espaço de tempo de uma reunião deliberativa, de um espetáculo de cinema, teatro ou um encontro terapêutico. Por exemplo, fomos assistir à última sessão da Mulher Maravilha. Nesse caso, sessão significa um período de tempo em uma sessão de cinema. Outro exemplo. Sua sessão online irá terminar em 30 minutos. Nesse caso, sessão indica um encontro terapêutico, que pode ser de uma sessão de fisioterapia, por exemplo. Pessoal, a palavra sessão com SS vem do latim sessione, que significa ação de assentar-se, assento, cadeira. Guarde bem essa regrinha. Vamos ver agora seção com C cedilha. Significa uma parte, divisão ou departamento, como uma seção de livro, uma seção de loja ou uma seção de esportes de um jornal. Você encontra esse livro na seção de romances. Essa segunda seção do tratamento acontece sem nenhuma intercorrência e o paciente encontra-se bem. Então, vimos aí seção com C cedilha, mostrando que é uma divisão, uma separação de alguma coisa. A palavra vem do latim sectione, que significa ação de separar, cortando, corte. Exceção com C e SS significa o ato de ceder, de doar algo, de transferir, renunciar ou repartir, como uma cessão de direitos autorais, uma cessão de bens ou uma cessão de recursos. Por exemplo, o jogador negocia a cessão de sua imagem para a publicidade. Nesse primeiro caso, trata-se de uma doação de suas imagens, imagem para publicidade. Segundo caso, autorizei a cessão dos direitos autorais. Aí se trata da transferência dos direitos autorais. O valor anual da cessão de energia é alto para pequenas empresas. Nesse caso, trata-se de uma cessão de recursos. Note que cessão com C e SS deriva do latim cessione, que é a ação de ceder, fazer uma transferência. Mais uma dúvida: perda e perca. As palavras perda e perca têm pronúncias e grafias semelhantes. O uso de ambas gera bastante confusão. Vamos conferir o significado de cada uma dessas palavras. O que é a forma verbal perca? Perca é uma flexão verbal do verbo perder. Aparece na primeira e terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo. E vai aparecer também na terceira pessoa do singular do imperativo. Vamos conjugar primeiro o presente do subjuntivo. Observe a primeira e a terceira pessoa. Que eu perca, que tu percas, que ele perca. Que nós percamos, que vós percais, que eles percam.
Vamos conjugar agora a terceira pessoa do singular do imperativo. Perde tu, perca você. Percamos nós, perdei vós, percam vocês. Então, aí vimos o uso da palavra perca, é um verbo. Exemplos: não perca essa oportunidade de jeito nenhum. Você não quer que eu perca essa oportunidade, não é mesmo? E encontramos uma boa diferença. Perda é substantivo. A palavra perda é um substantivo feminino, que significa o ato de perder algo ou de se perder de algo. Perda é sinônimo de prejuízo, de morte, de privação, de diminuição. Veja, estou muito abalada com a perda do meu irmão. Ela sofreu uma grande perda. É uma perda de tempo. Observe, então, a grande diferença. Perda é substantivo e perca é verbo. Vamos entender a diferença da palavra sede ou sede. Quando usar sede e quando usar sede. Sede, quando adotada com o sentido de vontade de beber. A palavra sede deve ser pronunciada com a vogal fechada na primeira sílaba, sede. Por exemplo, nesse calor estou sentindo muita sede. Após correr a maratona, fiquei com muita sede. Porém, temos aí um acréscimo, uma informação nova. Além disso, sede é a forma conjugada do verbo sedar, sinônimo de anestesiar, sendo que agora estamos falando com o E aberto, sendo que deve ser falada quando o E estiver aberto. Por exemplo, cede o paciente para começarmos a operação. Anestesie o paciente. Então, sede e sede pode aparecer com S. Porém, encontramos a palavra sede, que é uma forma conjugada do verbo ceder. Aí escrita com C. Até sublinhei para chamar atenção. Com C. É usada como sinônimo de abrir mão, de romper ou se dar por vencido. Veja, a garota sempre cede seu lugar aos mais velhos. Cede. Com excesso de uso, a corda cede. Aquela mulher nunca cede em uma briga. Aquela mulher nunca se dá por vencida. Então, ela nunca cede. Essas palavras escritas com C. Quando se tratar de abrir mão de algo, não se esqueça. E aí, você gostou das dicas? Continue acompanhando nossas videoaulas, porque nos próximos estudos falaremos sobre mais regrinhas gramaticais. Se você gostou, já sabe, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative também o sininho de notificações para que você seja lembrado das novidades. E também visitem os nossos vídeos shorts. Fiquem bem, queridos, e até o nosso próximo encontro.